Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Meu nome para quem não conhece, é Antônio Jorge Araújo. E em função de várias solicitações de irmãos que perguntavam onde eu estava congregando e o local, detalhes e o que eu estava fazendo, eu relutei muito em fazer esse vídeo. Eu não estou no Brasil nesse momento, estou fora, mas estou atendendo a solicitação de alguns amigos e irmãos e orei muito ao Senhor, não é? A gente tem visto que, com relação ao evangelho que está sendo pregado hoje, é uma situação muito delicada, né? No meio da mídia televisiva, especialmente, algumas coisas que são ditas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E nós aqui queremos deixar claro que não somos dogmáticos, não somos os donos da verdade, absolutamente. Sou falho como qualquer humano, qualquer irmão, ser humano. E o que tenho observado é que o povo está sofrendo, conforme diz lá a palavra. Se você puder ter os textos e que tiver um papelzinho para anotar, seria interessante. Você vai tirar mau proveito, vai conferir. Eu aqui posso até passar algum texto de maneira equivocada, porque, como eu falei, eu sou humano, sou falho. E em Oséias 4:6 diz que meu povo está destruído porque tu, sacerdote, não lhe tem levado conhecimento. Oséias, livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Em Isaías 5:13 diz: o meu povo está sendo levado cativo porque lhe falta o conhecimento. Em alguns textos que eu vou citar rapidamente aqui, como introdução, da importância da palavra de Deus, em Salmo 119, verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E tem várias outras passagens que eu gostaria inclusive de ler aqui. Uma que é muito importante, que vocês anotassem, por gentileza, é Apocalipse 22, verso 18 e 19, onde diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ok? Então veja só, não está se referindo essa passagem somente ao livro de Apocalipse, mas está se referindo a toda a Bíblia, porque Apocalipse é o último livro do cânon. Inicia em Gênesis, o primeiro livro, e termina com Apocalipse. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação àquilo que está escrito, porque se está escrito é para nós vivermos. Conforme está no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, mas especialmente o capítulo 7, a partir do verso 24, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva forte, o temporal, o vento forte, virá sobre ela, mas não afetará, porque a pessoa está firmada na rocha. Ela ouve e pratica a palavra de Deus. Agora, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, comparei àquele que edifica a sua casa sobre areia. É um grão da rocha. Pode pegar um texto fora de contexto, isolado, para servir de pretexto. É um grãozinho da areia, mas não é a rocha. Vindo a chuva forte, o temporal, vai ali e vai ser grande a sua queda. Não é? Então, em Josué 1:8,
diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Nós temos aqui o Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Salmo 119, 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Na Reina Valéria, edição 1960, edição espanhola, né? Essa passagem aqui, a tua palavra é verdade desde o princípio, diz assim: a soma da tua palavra é a verdade. Então, nós temos que pôr atenção no que está escrito na palavra de Deus. E eu vou pegar aqui como preâmbulo, eu só fiz uma pequena introdução de Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11, que Jesus, depois de jejuar 40 dias, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo tentador. Então diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Está escrito. É o exemplo de Jesus. Vejam, meus amados, nós nunca podemos substituir a palavra de Deus por absolutamente nada. Por absolutamente nada. Jesus, ele poderia ter usado vários argumentos para vencer o tentador, mas ele foi dentro do que está na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. E o que acontece? A gente vai observar aqui que o diabo, ele fez citação da Bíblia, né? No verso 6, se tu és o Filho de Deus, lança, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em coisa alguma. Ele citou Salmo 91, verso 11 e 12. E essa tática de Satanás chama-se sofisma. Ele pega texto fora de contexto para servir de pretexto. E infelizmente, meus amados irmãos, o que nós temos observado hoje em dia é o que mais tem acontecido hoje. Ao invés de pregarmos o evangelho puro e simples que Jesus ensinou, estão desviando para a direita, para a esquerda, teologia de prosperidade, seitas surgindo com heresias ditas a todo tempo, e a gente vai ficando assim, boquiaberto. Não que seja novidade, porque isso está profetizado. Jesus falou que nos últimos dias da nossa existência surgiriam diversos escândalos, e isso tem acontecido de uma forma assustadora, não é? Nós podemos também, eu gostaria de, para firmar bem aqui a palavra de Deus e dar importância dela, em Hebreus 4, 12, 13, que diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e das juntas e medulas, e pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, né? E existe várias outras passagens. Eu fico impressionado de ver pessoas que estão aí 20, 30, 40, 50 anos no Evangelho. E eu vou dar mais um texto aqui que está em Hebreus capítulo 5, verso 12, 13 e 14. Para esses que têm muito tempo e acham que sabem alguma coisa, quanto em Gálatas capítulo 6, verso 3, assim: aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se enganar-se só a si, é menos mal. Mas o problema é que é guia de cegos guiando cegos. E tem uns montes por aí. E eu quero frisar que eu não estou generalizando. Há pessoas sérias, há pessoas comprometidas com o reino de Deus, com o evangelho, com a palavra de Deus. Eu conheço vários grupos, mas infelizmente é minoria. Vamos lá, Hebreus 5, 12, 13, 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, se você tem a palavra de Deus, ela é um escudo e ela nos ajuda a discernir tanto o bem quanto o mal. E eu vou pedir permissão aqui, licença um minutinho para os irmãos, que eu vou abrir aqui numa Bíblia que eu recomendo, não estou ganhando nenhuma comissão para fazer isso. É a Bíblia King James Fiel. Tem a King James atualizada, que é de estudo. Essa eu não recomendo, a não ser pelas notas de pé da página. Mas a King James Fiel, hoje é uma das melhores traduções mais próximas dos originais hebraico, aramaico e grego, e mais confiáveis, tá? Depois tem uma outra aqui também, da Almeida Corrigida Fiel, que eu recomendo, os irmãos que tiverem interesse, e que é do João Ferreira de Almeida. Eu tenho 5 versões de João Ferreira de Almeida e Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana. Ela é muito boa também, tá? Também não estou ganhando comissão de nenhuma delas, mas eu tenho que falar aqui a verdade. O meu compromisso é de falar a verdade. Nós temos aqui em Atos capítulo 17, verso 11, para mais uma vez enfatizar a importância da palavra de Deus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Sabe quem estava pregando para esses irmãos aqui, de Bereia, os bereanos? Eram Paulo, apóstolo Paulo e Silas. Não eram neófitos, não eram pessoas desconhecidas, né? E eles estavam examinando. E é a nossa função não acreditar em qualquer coisa que vem, comer cru. Nós temos que examinar para ver se as coisas são realmente assim. Em 2 Coríntios 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Por que eu fiz toda essa ilustração da importância da palavra de Deus? Porque tem grupos que simplesmente rasgaram a palavra de Deus. Tem determinados grupos que
na realidade, tem seitas, né, que vai surgindo, que se começa com denominação. Na Bíblia, só para você entender, meu amado irmão, não existe denominação nenhuma. Existem localidades em que foram dirigidas as cartas e que irmãos se reuniram. Em Roma, Tessalônica, Colossos, em vários outros locais. Muito bem. Então, a questão da denominação é que tira aquela unidade que o Senhor falou. Há um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Tira essa unidade, né? Porque o que acontece? Um grupo acha que ele está certo, porque ele vai enfocar nos dons espirituais, são os chamados avivados, os chamados sapatinhos de fogo, né? Crê nos dons e tal. E tem outros grupos que não, eles se pautam pela palavra. Então, se houver um equilíbrio dentro das coisas, como se imaginássemos um esqueleto humano, que a coluna vertebral, o ponto central é Cristo em toda a palavra, né? Ele é o cabeça. A palavra do Senhor diz que Cristo, ele é o cabeça e nós somos membros do corpo. Então, não é para nenhum membro querer se destacar como se fosse cabeça. E hoje a gente tem visto muitas pessoas querendo holofote, fazendo seus teatros, fazendo as suas coisas ali, e de maneira a iludir, a enganar, e trabalhando, eu não acredito que seja para o Senhor, com toda sinceridade. Então, o que nós temos observado, estamos muito preocupados, porque eu já fiz parte de grupos de denominação, a gente sempre procurou servir direitinho, crendo que estávamos realmente trabalhando para o Senhor, mas o grande problema hoje é exatamente a questão de pessoas que se autodenominam cristãos, e o pior de todos é aqueles que se acham que são melhores do que os outros, não é? Porque eles têm dons espirituais e acham que dons ele tem a primazia sobre a palavra de Deus. E o argumento mais absurdo que você possa ver desses aí é que a letra mata, mas o espírito vivifica. 99% das lideranças que fazem parte desses grupos que eu pergunto quando encontro na rua, quando estou em Petrópolis, eu falei, e aonde está esse texto? Eles não sabem. E você sabe contextualizar esse texto? Também não. E eu não vou perder meu tempo com isso, não. E o outro é que cita lá em Salmo 105, não toqueis os meus ungidos e os meus profetas, porque se tocar você vai ser amaldiçoado. Outro dia eu encontrei com um irmão que fez parte de um grupo desse, e ele estava desolado, deprimido, e ele começou, eu parei com ele, fui conversar, ele estava num bar, e eu fui conversar com ele, ele começou a abrir o coração, e falando que ele estava totalmente decepcionado, porque ele viu muitas coisas erradas, e que ele estava com desejo, inclusive, de se matar. E eu procurei esse irmão depois, algum contato, não consegui, eu viajei sem falar com ele, mas tenho orado, colocado ele diante do Senhor, porque tudo que a gente tem observado, queridos, nos dias que nós estamos vivendo, que são dias maus, é que existe a estratégia satânica. Uma das estratégias satânicas é essa, é você botar a Bíblia do lado. E aí começa com apostilas, com dons, com orientações, não é? E começa a fazer a substituição da palavra de Deus. E o povo vai perecendo, o povo vai morrendo, porque a palavra de Deus é um escudo para nós. Ela nos fortalece, né? Em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, se você está anotando e quiser ver depois, eu não vou abrir, senão vai ficar extremamente longo. E a gente vai fazer uns 300 vídeos aqui e não vai dar nem para começar, né? Então eu estou resumindo o máximo que eu posso para poder chegar no objetivo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho encontrado ultimamente pessoas
que participaram de uma mesma denominação que eu participei durante 25 anos, e eu participei em cargo de liderança como pastor, em que eu me arrependi de ter conhecido e ter ficado nesse lugar, tá? Eu vou explicar por quê. Porque a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 2, versos... Perdão, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, 14 e 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então veja bem, queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo para Coríntios, já falava a respeito dessas coisas. E eu vou pegar um outro versículo aqui para corroborar com relação a esse assunto. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Fala a respeito dos falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, não demora. Muito bem. Tem várias outras passagens que eu poderia ler aqui, mas o que eu quero me ater agora é em algo muito sério, mas muito sério. E eu vim relutando há algum tempo, eu estava quieto, observei, porque eu passei por uma situação dessa. O meu pequeno histórico, que eu fiquei na Igreja Cristã Maranata com Presbitério do Espírito Santo em Vitória, na rua Torquato Laranja, 90, em que o presidente é o Gedeuti Vitalino Gueiros, tá certo? Esse velhinho que já deve estar com uns 90 anos, uma vez um pastor que saiu falou, não, eu tenho pena dele. Eu falei, eu também. Mas vamos orar para ver se ele se arrepende e confessa todos os pecados dele. Eles estão comemorando 50 anos que surgiu a obra. Então, quando eles falam da obra, é só eles, na visão deles, da seita Maranata, que serão salvos. Porque eles sempre falaram mal de todas as denominações cristãs, católica, cristãs, todas, sem exceção. Só eles que estão certos. Só eles que estão no altar da convicção deles para fazer aquilo que dá na cabeça deles. Eles fogem totalmente da palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns textos, apenas alguns. E eu fui ver essa comemoração de 50 anos, eu imaginei o seguinte, bom, chegou a hora que eu no passado vi grandes pregadores como Jimmy Swaggart, um grande evangelista norte-americano, há mais de 30 anos atrás, em que ele tinha acesso a mais de 100 países, não é? Era televisivo e tal, chegava no Maracanã, por exemplo, vi o testemunho, eu não fui, mas de uma irmã que foi. O Maracanã não é como está agora, que cabe pouco mais de 70 mil pessoas, não. Cabia mais de 180 mil pessoas, ele lotou o Maracanã, estava um dia de temporal e lotado o Maracanã, e ele orou, tinha um painel eletrônico, essa irmã me falou, ele falou, vamos contar aqui de 10 a 0, quando for 0 aqui vai parar de chover. E começou, todo mundo contando, 10, 9, 8, até chegar a 0. Ele orou, antes da contagem ele orou, e parou de chover exatamente em cima de todo o Maracanã. Durante toda a preleção, toda a pregação, lá fora, chovendo direto, temporal.
Dentro do Maracanã parou de chover. Até o término da preleção. E esse homem, um dia, ele pegou, porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, meus amados. Não fica se iludindo que você vai ser justificado porque você está dízimo, que você jejua 2 vezes por semana. Aliás, jejum dormindo é esquisito, né? Eu li o texto aqui, Mateus 4, de 1 a 11, que Jesus ficou 40 dias jejuando, sem comer e sem dormir. Ele não dormiu. Era noite e dia. E sem comer e sem beber. Esse negócio de fazer jejum dormindo, não é? E se fosse tão eficaz, a situação do nosso país não estava como está hoje. Todo o fundo do que está aí é exatamente que o povo desprezou a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou ler um texto aqui em Romanos que fala sobre isso também, tá bom? Então, essa questão, eu imaginei que nos 50 anos fosse o Gedeu Tigueiros, por exemplo, que ele mesmo, eu estava lá no Manaim, e o pessoal pediu para fotografar com ele, ele falou, tirar uma foto com esse bode velho, que ele se auto-intitulou bode velho. Tem gravações aí, depois quem quiser ver. Não sou eu que estou chamando. Aliás, eu quero deixar um ponto bem claro. Eu não estou julgando as pessoas. Eu não sou Deus para fazer julgamento. Eu estou julgando os atos das pessoas. Tá certo? Então eu imaginei que ele fosse fazer uma confissão. Olha, nós erramos, o meia-culpa. Nós falhamos nesses aspectos. Não. Mas aí começou lá, aqueles papagaios repetindo a mesma coisa. Clamamos pelo sangue de Jesus. Ora, isso não tem na Bíblia, queridos. Você tem que invocar o nome do Senhor. Qual é a oração que Jesus ensinou? Como nós fazemos? O padrão de oração. A quem é dirigida a oração? Está em Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Não é reza, você não vai ficar repetindo isso. Mas a quem é dirigida? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso não é negar a eficácia do sangue de Jesus. Só que clamor pelo sangue de Jesus, isso não tem, isso está sendo acrescentado. É como eu li aqui na primeira passagem em Apocalipse, do perigo de exatamente colocar aquilo que não está. Esse que é o grande perigo, não é? Então, de acrescentar, Apocalipse 22, 18 e 19, aquilo que não está. E o perigo de cair sobre as pessoas as pragas que estão escritas nesse livro. E aí, o que aconteceu? Eu pensei que ele fosse fazer um meia-culpa, né? Mas antes de eu entrar nessa questão do meia-culpa aí, da introdução, vou contar o meu pequeno histórico. Eu trabalhei, em pouco tempo fui separado por diaconato, com 2 congregações como responsável, sempre um trabalho voluntário, nunca recebi ajuda, bolsa, alimentação, ajuda para gasolina, que eu fui ter carro muitos anos depois, onde me pediam para ir, eu estava lá, tal, fazendo aquela coisa toda. E num determinado momento eu precisei fazer algumas viagens fora, porque eu trabalhei como representante durante muitos anos da Enciclopédia Britânica, e o meu grande erro, o meu grande pecado foi descobrir nessas viagens que muitas coisas que eram ditas na homilia que eles usam, que eles falam mal da Igreja Católica, mas utilizam a homilia nessa videoconferência, que é tudo a mesma coisa que eles querem fazer, para fazer essa lavagem cerebral que fazem na cabeça das pessoas. E aí eu comecei a descobrir que muitas coisas que eles falavam lá não estavam batendo. Alguns afirmam, eu não tenho como provar, mas eu desafio a você, Gedeu Tigueiros, e vocês aí da comissão, a abrir as contas de vocês nos últimos 50 anos, para mostrar todos os imóveis. Alguns afirmam que vocês chegaram a ter em caixa 5 bilhões de reais. Não se fazia obra social, vi pessoas perecendo. Eu pastoreei uma irmãzinha, ela estava enferma porque o meu cunhado estava no Hospital Santa Teresa em Petrópolis e ela estava no pronto-socorro. Eu fui lá visitar, ela estava dormindo, estava em coma no dia que eu fui lá para orar com ela. E voltei a segunda vez, conversei com ela toda marcadinha, que ela tinha problema de diabetes, abriu um sorriso maravilhoso, 27 anos. Sabe de que ela morreu, Gedeu? De infecção hospitalar. O que vocês fizeram para poder ajudar essa pessoa? Vocês sabiam que um dos critérios de salvação eterna
Está registrado em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 até 46. Anota aí para vocês examinarem. Coisa que vocês não fazem. No entanto, você conta com essa língua enorme que você tem, que como se estivesse propagando feito algo, que para o Jare, esse profeta que parece que toma café com Deus todo dia, tal grau de intimidade que ele parece que tem, né? Que quando ele passou mal, vocês alugaram um jatinho para ir para o Incor do Espírito Santo para o Incor em São Paulo. E eu pergunto, qual é a diferença para Deus entre essa ovelhinha que morreu de 27 anos e para esse Jário que estava aí, que vocês pagaram o jatinho para lá e para cá? Quantas pessoas que estão perecendo porque não têm o alimento da palavra de Deus, porque vocês não estimulam a palavra de Deus. Vocês desprezam a palavra de Deus. Agora eu vou contar uma história. Durante algum tempo, em 2009, eu estava fazendo um trabalho em Macapá. Mas antes disso, alguns meses antes, lá se enfatiza muito dons, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, que são 13 versículos, eles não falam muito não. Mas 1 Coríntios 14, a ordem no culto, aquela coisa toda, ele se esquece que em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 6, fala também de dons espirituais. Mas para eles não é interessante tocar nesses pontos, não é, Gideutigueiros? Então presta atenção que eu vou falar. Eu tive um sonho em que eu fiquei muito assustado. Eu vi que perto da minha casa caiu um avião imenso, com as fuselagens todas arrebentadas, saindo fumaça, ameaçando pegar fogo. E eu vi uma grande movimentação de carros do Corpo de Bombeiro e ambulâncias. E eu entendi que eles estavam vindo do Rio de Janeiro para ajudar. E vozes que falavam assim, olha, perdão, alguns morreram, outros estão feridos, mas existe alguns sobreviventes, mas é necessário agir com rapidez. E eu acordei apavorado, e eu falei, eu tenho que contar isso para o presidente da instituição, porque eu entendi que a dificuldade ali era local, na região que nós estávamos. E, para minha surpresa, eu comentei, não sei com quem, que eu queria falar com ele, com o Gedeuti diretamente. Para minha surpresa, um pastor lá chamado Valdair Gomes Monteiro, que é muito famoso lá em Petrópolis, ele sabe por que ele é famoso. Ele ligou para mim, Antônio, vamos conversar? Não sei o que. Eu falei, não tem nada de conversar com vocês, eu quero conversar com o Gedeuti. Eu tive um sonho, eu quero conversar com ele. Eu achei o sonho de uma gravidade muito grande. E ele, não, vamos conversar e tal. Aí foram lá, nós fomos para uma reunião que foram 10 pastores. O Walter Babo, que é o coordenador de Petrópolis, não apareceu. Aí foram outros lá, conversaram, não, tal. Aí ficou nessa turma do, deixa disso. Obrigado. Aí, eu não sei se esse sonho chegou lá em Vitória ou não. E o que aconteceu? Numa das indas e vindas, eu fui 3 vezes a Macapá trabalhando. A primeira vez eu fiquei 30 dias, voltei, fiquei 15 dias em Petrópolis, voltei mais 30 dias em Macapá, fiquei 15 dias em Petrópolis e mais 30 dias em Macapá. E eu estava negociando um contrato com o órgão público, com a prefeitura inicialmente, depois com o Estado. E daria de comissão na época, só para resumir, em torno de R$180 mil. E para minha surpresa, eu vi que havia uma movimentação esquisita e minha esposa falou, tem algumas coisas esquisitas aqui, estão falando de você, assim, assado. Eu falei, o que é? Quando eu retornei, eu vi que havia um complô para me derrubar, né? E aí contou com o Walter Babo, Valdair Gomes Monteiros, Ciro Leal, que na realidade você é desleal, né, Ciro? Você é advogado, mas é bem desleal. Eu estou dando nome aos bois porque eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de vocês. Se vocês quiserem me acionar na justiça, pode vir, que eu vou mostrar
Aí vou desmascarar todos vocês, porque vocês são mau caráter da pior espécie. Eu não vou chamar nenhum de vocês de pastor, porque vocês não merecem esse título. Tá ouvindo bem? Nem a cúpula de Vitória. O meu problema não é a função com as ovelhas, as pessoas comuns e simples que estão buscando o Senhor. O meu problema é com a cúpula, os maus caráter que tem aí na direção, tanto de Petrópolis quanto de Vitória. Eu não estou generalizando Vitória e nem estou generalizando Petrópolis. Há pessoas que eu conheço que têm boa índole, tá? Mas esse tipo de postura que eles fizeram foi porque quando souberam do sonho, o Walter Babo ficou muito preocupado de perder a posição dele, porque como ele achou que eu estava contando um sonho, ele na cabeça dele imaginou que eu queria tomar a posição dele, que eu nem sabia que na época eles falaram que coordenadores estavam ganhando 25 mil e tinha um cartão corporativo, que foi uma completa surpresa para mim, que eu só fui descobrir depois que eu saí da Maranata. Eu saí em 2010, já tem muito tempo, eu estava calado, vendo as coisas. E, Walter Baba, eu quero te falar um negócio, querido. Mesmo que você ganhasse 4 vezes mais e fizesse uso do teu cartão corporativo e morasse na Zona Sul como você mora, tem um carro que você tem, pagou a faculdade cara da tua filha. Aliás, você trabalha de quê, hein? Você trabalha de alguma coisa? Que está sempre nessa conversa. Quando eu estava em 2000 em Goiânia, tu mandou um currículo que queria procurar trabalho lá. Você é uma interrogação, não é? Eu vou falar para você, eu não queria, da minha existência, viver um segundo no teu lugar. Pode ter certeza disso, querido. Tá bom? E você sabe que eu não tenho medo de você, nem dos nomes que eu estou dando aí. Aliás, aí tá difícil em Petrópolis ter. Ao contrário de você, que vocês mudaram de Petrópolis depois que eu falei que eu ia para a justiça, você rapou fora, mudou rapidinho, o Ciro Leal mudou fora, e o Luiz Monteiro e a dona Marta também mudaram. Que vocês fizeram toda a caminha de gato, que eu sei muito bem, inclusive você também, Valdeir Gomes Monteiro. Eu vi você tramando a minha morte, assassinando a minha reputação com o Cláudio da Virgínia, aquele fotógrafo que não vale nada, juntamente com o Zé Ricardo também. Entendeu? Por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, a Maranata, ela começou em cima de uma mentira e de uma rebelião. Esse negócio de falar que foi revelado, que teve sonho, isso eu já falei aqui, vou repetir, é de todas as seitas começa assim, porque eles fogem da palavra. Eles têm medo, como o diabo. A palavra do Senhor em Tiago diz que os demônios creem na palavra e tremem. Eles só não obedecem. É diferente. E vocês desviam disso aí. Fica acrescentando coisa, tirando aquilo que é conveniente e o que não é. Né? Então, vocês saíram debaixo de uma rebelião da igreja presbiteriana. E você, Gedeu Tigueiros, que não tinha o curso de teologia, quando teve a eleição lá, quem foi o selecionado para ficar como pastor foi um irmão que tinha um curso de teologia. E você ficou rebelde, Gedeuti. Não foi nada disso que você conta aí, essas mentiras aí. Aliás, o pai da mentira, eu vou ler para você aqui, que você não deve saber, né, que vocês dizem que a letra mata, está aqui em João 8,44. Vós sois de vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai da mentira. Então, o que aconteceu? O Walter Babo e a companhia dele, os capachos dele, ficaram em Polvorosa, imaginando que eu queria isso. E eu nunca quis cargo esse negócio, até porque meu trabalho sempre foi voluntário e eu não sabia que tinha gente que ganhava dinheiro. Que se eu soubesse, eu já tinha saído muito antes. Então, veja bem. Ele fez isso há anos atrás com um coordenador antigo chamado Emanuel Cima Jabelo, que era o coordenador. Ele fez um abaixo-assinado com o aval do Gedeu Tigueiros, porque nas férias desse Walter Babo, que ele trabalhava então na Selma, GE Selma em Petrópolis, ele pegou as férias dele e ficava lá na cabeça do Gedeuti para lá e para cá, grudado nele. Ia pro consultório, estava atrás, ia para não sei aonde, estava atrás, ficava na cabeça dele. Ele falou, o outro falou, então faz um abaixo assinado e tal, e botaram indevidamente o meu nome
nisso aí. Eu estava em Santa Catarina, um irmão me chamou que queria fechar o negócio lá, me convidou para ir, eu fui com ele e botaram meu nome. Eu liguei para lá e falei, eu não assinei isso aí, não tem minha assinatura isso, eu não concordo com isso, entendeu? Então, é outro ato de rebeldia. Eles estão ali porque tem muita coisa errada nesse Manaim. Tem muita coisa errada nesse Manaim. Tem muita coisa errada na administração de Petrópolis. Tá certo? Eu não vou dar o nome de quem me passou essas informações, porque vocês vão retaliar. Aliás, Gedeu Tigueiros, eu queria perguntar o seguinte, por que de um tempo para cá tu passou a andar com jagunço, segurança armado, hein? Por que aí no Manaim de Vitória tá cheio de gente armada e no Manaim de Petrópolis também? Polícia Federal. Hein? Isso é um caso para a Polícia